irmãs. Né? Temos, né? Aqui estamos só. Você que esteja em casa, com certeza deve estar também sentado, né? Muito bem. Domingo passado nós celebramos o domingo de Pentecostes. E com essa celebração a gente dizia que a igreja nascia para ser, no mundo, testemunha, né? A igreja missionária, a igreja peregrina, neste mundo para, de certa forma, ser sinal visível através de cada um de nós, do reino de Jesus, no contexto de vida comunitária. Agora, essa celebração, essa solenidade deste domingo, nos marca o dia em que nós celebramos a Santíssima Trindade. É esse mistério da nossa fé, esse Deus que se revela em três pessoas, mas num único Deus, e que exercendo a verdadeira comunidade trinitária, é também para nós um espelho, a qual cada um de nós somos convidados a viver essa comunhão plena com Deus. Bonito ouvir no livro do Êxodo, Moisés que fala para aquele povo de um Deus totalmente cheio de amor, de um Deus cheio de compaixão, de um Deus misericordioso. Bonito também saber porque Jesus dizia no Evangelho: quem crê não será condenado, mas quem não crê será condenado. Então não é Deus que condena, mas é a nossa crença, é a nossa maneira, é a nossa resposta que nós damos ao mundo e também a Deus, de acordo com o chamado que nós somos sendo convidados a respeitar. Diz Moisés, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus cheio de compaixão, de bondade. Por isso que Jesus nos deixa também, claro, desde a nossa criação, desde o nosso nascimento, nós temos a liberdade. Né? Ser livre não é ser libertinagem, né? Não é ser aquele que usa desse atributo para, de certa forma, então eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Sim, você pode fazer. Só que você também tem que estar pronto, de certa maneira, para assumir as consequências desses erros. Deus não é Deus. Hoje, nesse mistério da nossa fé, desse Deus que se revela em três momentos, né, em três naturezas, em três pessoas, mas cada um se completando um no outro, a compreensão. Então nós podemos dizer que Deus em nós já tem uma parte, e a outra parte depende também da nossa participação. Como seria bom se nós olhássemos para a Santíssima Trindade e víssemos nela esse ponto de apoio, para que nós também pudéssemos, de certa maneira, viver essa comunhão plena. Domingo passado, Jesus dizia para os discípulos: a paz esteja convosco. E ao mesmo tempo, eu digo, vocês receberam o Espírito Santo e vocês são enviados para perdoar os pecados. Ou seja, no dia do nosso batismo, nós assumimos essa missão de ter essa paternidade desse Deus Pai, de ter também o sacrifício, a entrega do seu Filho Jesus Cristo e a santificação do Espírito Santo. Nós estamos neste mundo para ser a revelação plena, né? Completando essa revelação que já foi plena na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Né? Esses dias a gente já falava isso, Jesus Cristo já prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Né? E agora depende de nós, mesmo diante de tantas coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida, e a gente está vivendo esse tempo dessa pandemia, dessa crise institucional, essa crise política, essa crise econômica, essa crise religiosa, essa crise emocional. E se nós não tivermos um olhar, se nós não tivermos um ponto de referência, como nós temos hoje, desse Deus que se revelou conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, que vive essa comunhão, dificilmente nós vamos conseguir neste mundo continuar caminhando. O que o mundo hoje está pregando? O mundo hoje prega o individualismo. Eu sou melhor do que você, né?
Uma nação tem que sobrepor a outra. A questão da integração, da comunhão e participação. Já falava isso, se eu não me engano, no documento de Weber Medellín, e chamava a nos atenção para que todos nós devemos participar dessa comunhão com Deus, mas esta comunhão tem que gerar em nós fraternidade. E a fraternidade nos gera participação. Todos nós somos responsáveis em construir um mundo novo, diferente. Jesus diz, olha, se você crer, você será livre, você será salvo. E o Evangelho, João faz questão de mostrar que Deus nos amou de tal forma que Ele foi capaz de enviar seu Filho, Jesus. Que prova maior do que essa? De poder sacrificar, de certa maneira, o seu Filho, para que o mundo possa encontrar a salvação. Um Deus, é um pouco humano isso, mas para a gente poder entender, um Deus que se sujeita a se sacrificar para salvar a humanidade. E hoje, num tempo em que vivemos, fazer sacrifício, né, não é fácil. Abrir mão de uma coisa para o outro, ou de sermos solidários, mas isso nós não podemos dizer do povo brasileiro. Graças a Deus, né? Nosso povo brasileiro é solidário, né? Não sei se a gente vê gestos de solidariedade, de pessoas que vão e ajudam, bater o palmo na porta da nossa casa, pelo menos um pacote de bolacha a gente tem para oferecer. Isso é bom, nós somos, graças a Deus. Né? Então a comunhão da Santíssima Trindade, ela é plena. E nós como humano, né? Lá no dia da ascensão de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, Jesus levou a nossa humanidade para que fosse santificada em Deus. Então agora nós temos, cada um de nós que aqui estamos, né? Nossa equipe de celebração, e você também que nos acompanha, você também dentro de você existe a plenitude da Santíssima Trindade. E essa comunhão de Deus tem que gerar em você a comunhão com você, com o seu semelhante, com a igreja, né? A participação, porque aquilo que eu digo, Deus fez a parte dele, agora depende de nós, né? Então, essa comunhão que a gente precisa viver dentro do contexto de vida, de comunidade, de sociedade, né? Às vezes tem pessoas que pensam de forma diferente, mas isso não nos quer dizer que nós temos que descartá-lo, né? Semana passada a gente rezava pela unidade dos cristãos, e essa semana o Vaticano News fez questão de soltar muitos assuntos, muitos artigos falando da questão do ecumenismo, né? Da gente poder aproximar-se numa perspectiva de uma construção de um diálogo. Tão difícil hoje, né? Construir diálogo numa sociedade egoísta. Porque quando tem algo que é egoísta, não gera comunhão. Porque é a minha ideia que prevalece. Tudo bem, eu até aceito dialogar com você, mas desde que eu aceite, né? Desde que eu ponha a minha colocação. Ou seja, então a Santíssima Trindade revela um Deus totalmente apaixonado, né? Que amou a gente de tal maneira, mas que foi questão de se... É uma palavra humana isso, né? Mas como se fragmentasse em 3 partes, né? E ninguém com ciúme, ninguém acima de ninguém, mas juntos para poder mostrar ao ser humano a sua missão. Qual é a missão do ser humano? De ser salvo. A salvação é o nosso ponto comum. Só que a salvação não é um estágio de longe. É a salvação que começa agora. Aliás, o céu, na verdade, começa hoje, né? Ele começa em mim e começa em você, né? Você tem uma partilha, você tem uma presença de céu na tua vida. Mas eu não consigo ver isso. Então é porque talvez você está... Qual que é o contrário de céu, né? Então, às vezes, no viver e não construir uma comunhão e não acreditar nessa questão do diálogo, da fraternidade, da comunhão, ao invés de vivermos o céu, a gente vive o contrário. E aí, então, a nossa vida não prospera.
não gera participação, não gera comunhão. Então seria muito bom que nós pudéssemos entrar nesse mistério da nossa fé, e como dizia São Paulo, né, aos Coríntios, para que a gente consiga trabalhar de uma forma que sejamos aperfeiçoados. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu vou esforçar o máximo para eu ser melhor. Todos os dias nós temos condições de aprender, inclusive com os nossos erros. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ir nessa rua reta, né, que não podemos errar. Sim, se errarmos, ok. Moisés, falando junto ao povo que estava caminhando para a terra prometida, mesmo sabendo o povo cabeça dura, mesmo sabendo que o povo pisava na bola, mesmo sabendo que aquele povo, de certa forma, virava as costas para Deus, mas Deus não deixou de mostrar a sua misericórdia, a sua bondade. E qual é o reflexo da Santíssima Trindade em nós? Para que de fato nós também começamos a agir dessa mesma maneira junto aos nossos irmãos. O que a sociedade hoje está precisando? A sociedade hoje está precisando de reflexo da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade, ela é como se fosse uma luz que não depende de fonte, que não depende de uma usina hidrelétrica para gerar, porque é uma luz que já está em Deus, né? Como aquela maior expressão, Deus é. Ele é tudo em nós, e nós permitimos que Ele participe conosco quando nós assumimos nosso batismo, e aí nós tornamos filhos e filhas. Queridos irmãos e irmãs, peçamos essa força para que nós não sejamos indiferentes. São Paulo, na segunda leitura, dizia que nós devemos saudar uns aos outros com um beijo santo. Interessante isso, né? Beijo santo. Aliás, os judeus têm essa expressão, né? Quando se cumprimentam um com o outro, diz Shalom, né? O ósculo da paz. Imaginou se nós pudéssemos viver dessa maneira? Né? Da gente poder permitir que aquela Santíssima Trindade, aquela força de Deus que está dentro de mim, essa força de Deus que você tem dentro de você, eu tenho certeza disso, né? Porque tem momentos que a gente passa por alguns perrengues da vida e de repente a gente acha que está no fundo do poço, de repente a gente tem uma força que, meu Deus, onde estava isso? Sim, é a luz, é a fé. A Santíssima Trindade foi cingido em nossa testa, na nossa mente, foi no nosso peito, depois lá na fronte de novo, né? Então nós temos essa força de Deus, e é essa força que faz com que a gente constrói unidade, constrói amor. Irmão, irmã, eu gostaria muito, muito mesmo, né, que você usasse de todas as redes sociais, você construísse comunhão e participação. Nós precisamos aceitar até o diferente. Às vezes até nós não concordamos, mas isso não nos dá o direito de agirmos, né, com maldade, né, como estamos vendo essa semana, tantas manifestações, em questão do racismo, né, coisas que geram e desconstroem a humanidade. Espera aí, cada irmão, cada irmã, ele traz uma parcela de Deus. Talvez ela esteja escondida. E aí cabe a mim, você ajudar, lapidar essa pessoa e ajudar a fazer com que essa imagem e semelhança de Deus que está na pessoa seja aparecer, que ela possa aparecer. Eu nunca vi a extração do diamante, mas eu disse que o diamante, antes de ser diamante e ser bonito, ele é uma pedra muito bruta. E ele precisa, por um processo muito profundo, como diz, rígido, né? Tem que cortar, tem que lapidar, e de repente aquela pedra que até então parecia que não servia para nada, depois do processo, é transformado numa pedra, uma das melhores pedras, uma das pedras mais caras do mundo. Ou seja, então o ser humano é como um pedaço de madeira. Na mão do escultor, de quem tem condições, ele pode transformar num resto de madeira, numa bela obra de arte.
E eu gostaria que você entendesse que tanto você como o outro também tem um pouco da Santíssima Trindade, dessa plenitude do Pai, da compaixão, da misericórdia, da bondade. E assim você também precisa agir dessa maneira. Seria bom se nós de fato fôssemos continuação ou continuidade deste amor de Deus. Então, Santíssima Trindade, nos ajude, nos aperfeiçoa a ser melhor. Dá o melhor. Talvez, se a vida te der 2 limões, você pega ele, corta e coloca, espreme numa jarra e junta água e bota um pouco de açúcar e faz uma limonada, né? Então a gente pode mudar isso. Nós precisamos aprender a viver a comunhão. Como eu disse, a comunhão gera participação e a participação faz a gente viver a fraternidade. Nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Por quê? Porque somos feitos da mesma imagem, semelhança de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.